Mateus capítulo 20, na NAA, diz assim, a partir do versículo 1: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Guarde essas duas expressões: dono de terras, que saiu de madrugada. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo? Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 da tarde, outra vez, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você, o Senhor, os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor, nesta noite mais uma vez. Depois de tantos hinos lindos, de tanta alegria na celebração, ó Deus, do 47º aniversário do coro, ó Deus, nós pedimos que Tu venhas também falar ao coração de cada um de nós pela pregação desta hora. Toma-nos, ó Deus, em edificação, em querer do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Observe algumas coisas que eu acredito serem importantes para que nós entendamos a dinâmica da parábola contada por Jesus. A parábola começa no seu versículo 1 dizendo que o dono das terras, o Senhor, o proprietário de terras, ele acordou de madrugada. Ou seja, em todo o discorrer desse texto, a única pessoa que aparentemente na parábola é rica, que tem poder econômico, que é proprietário, que tem, diria na minha terra, bala na agulha, a única pessoa que tem essa condição é o proprietário. E diz que ele acordou de madrugada. Ou seja, ele poderia mandar alguém acordar de madrugada, um dos seus empregados: vai lá você, contrata pessoas, vai até a praça. Mas não, aqui diz Jesus na parábola que, embora fosse ele o bom proprietário, ele fez questão de acordar de madrugada, enquanto os trabalhadores, que provavelmente viriam a ser seus trabalhadores, estavam dormindo. Ele já estava acordado. A parábola está falando sobre Jesus e nós, que antes de qualquer coisa que nós façamos para o reino de Deus, antes do coro reunir e ensaiar, antes de tomarem um ônibus e virem para o ensaio, antes de se prepararem colocando uma roupa para vir para o ensaio, de escolherem ser crentes em Jesus, antes de todas essas coisas, Jesus, o Senhor, o proprietário,
já tinha feito algo pelo coro. É isso que esse texto está dizendo. Que o dono da terra acordou antes de todos os trabalhadores. E essas irmãs que estão aqui são as trabalhadoras em evidência nessa noite. Mas antes delas chegarem aqui, antes delas começarem 47 anos atrás, antes de escolher o nome de um missionário americano que atuou aqui na igreja, Carl Lester Bell, Jesus já havia acordado e já havia feito algo por este coro. Então diz o texto que ele vai até a praça na primeira hora do dia. Ele acordou de madrugada e ele chega lá às 6 horas da manhã. Uma jornada ia de 6 da manhã até 6 da noite. Ou seja, desde que o sol raiava até o sol se pôr. E ele chega à praça e ele encontra um grupo 6 horas da manhã na praça. E ele diz para o grupo: vocês querem trabalhar para mim? E os do grupo respondem, ou o grupo responde: nós queremos. E ele disse: então vão trabalhar, eu vou pagar a vocês 1 denário. Um dia de trabalho. Seria hoje em torno de R$50. 30 dias, R$1.500, dividido por 30, 1.500, daria em torno de R$50 por dia. Vou pagar a vocês 1 denário, R$50, para vocês trabalharem na lavoura para mim. Negócio fechado. E o grupo disse: nós vamos. E o grupo foi. E começou a trabalhar. Por volta das 9 horas, o próprio dono da terra não mandou alguém. Ele voltou até a praça. E ele encontrou um grupo desocupado, diz o texto, que não estava trabalhando, não tinha sido contratado. Um grupo que estava lá naquele mesmo lugar e que não tinha sido contratado por alguém. Se você concordar comigo, avance nessa direção. Olha só. Ele, 6 horas da manhã, ele foi lá e encontrou um grupo. Quando ele voltou 9 horas da manhã, já tinha um outro grupo. Esse grupo não chegou às 6 horas da manhã. Esse grupo não acordou cedo como o outro grupo. Esse grupo talvez merecesse não trabalhar. E ele se aproxima do grupo e diz: por que vocês estão desocupados? Porque não fomos contratados. Vocês querem trabalhar para mim? Eu pagarei a vocês o que for justo. Ele não disse que vai pagar 1 denário. O primeiro grupo, ele combina o salário. E ao segundo grupo ele diz: eu vou pagar a vocês o que for justo. Vocês querem? E o grupo disse: eu quero. Ou as pessoas do grupo disseram: queremos. Então vão trabalhar. Meio-dia ele volta à praça e tem um grupo desocupado também. Ou seja, esse grupo não acordou 6 horas da manhã para estar lá no primeiro encontro, não chegou lá 9 horas da manhã para estar no segundo encontro, quando o proprietário esteve na praça. Esse grupo está lá meio-dia. E aí, ele olha para o grupo e diz: por que vocês estão aqui desocupados? Disse: porque ninguém nos contratou. E ele disse: então vão trabalhar, eu pagarei a vocês o que for justo. 3 horas da tarde, ele voltou lá e encontrou outro grupo. Esse grupo, das 3 horas da tarde, nem sequer meio-dia estava lá. Será que estava procurando emprego mesmo esse grupo? 3 horas da tarde. E aí ele diz: por que vocês estão desocupados? Ninguém nos contratou. Trabalhem para mim, eu pagarei a vocês ao final do dia o que for justo. E o grupo disse: tá bom. E o grupo foi. 5 horas da tarde, o proprietário de terras está na praça de novo e vê um grupo desocupado. 5 horas da tarde. Esse grupo não chegou às 6 horas, não chegou às 9 horas, não chegou ao meio-dia, não estava lá às 3 horas da tarde, estava lá às 5 horas da tarde. E por que vocês estão aqui? Porque ninguém nos contratou.
Disse, então vão trabalhar para mim. Será que esse grupo queria realmente trabalhar? Isso me faz lembrar a história de um camarada que vai procurar um emprego numa gráfica, num anúncio de jornal, e ele chega lá e ele diz assim, vocês estão precisando de uma pessoa para trabalhar aqui? E disse, estamos. E quanto vocês pagam? Salário mínimo. Disse, é muito pouco. Será que vocês não podem pagar um pouco mais? E aí o dono diz, rapaz, mas você está combinando, já está pedindo aumento? Ele diz, mas é muito pouco, tem que pagar passagem, tem um monte de coisa para fazer, e um salário só é muito pouco, será que você não pode pagar um pouquinho mais? Disse, tá bom, vamos pagar você um salário mínimo e meio. Ele disse, já melhorou. E eu começo quando? Disse, amanhã, quarta-feira, você começa. Não dá para começar segunda-feira? Falei, rapaz, amanhã é quarta, você quer começar na segunda, você já pediu aumento antes de começar a trabalhar, e você agora não quer vir amanhã, só quer vir na segunda. Disse, já a semana já está perdida mesmo, deixa começar na segunda. Disse, tá bom. Então, segunda-feira, tá bom. Que horas que começa? 7 horas. Disse, não tem ônibus no meu bairro esse horário não. Não pode ser um pouquinho mais tarde, pegar às 8? E aí o dono da gráfica disse a ele, você quer trabalhar ou não quer? Ele disse, não é para mim não, é para o meu irmão que ficou em casa dormindo, eu estou procurando emprego, é para ele, não é para mim não. Imagine se ele era assim, imagina o irmão que ficou em casa dormindo. É mais ou menos assim quando nós olhamos para esse texto, esse grupo que chegou lá às 5 horas da tarde, e o proprietário chega para aquele grupo e disse, por que vocês estão aqui? E o grupo disse, ninguém nos contratou. Quem é que iria contratar? 6 horas da manhã, esse grupo não estava lá. 9 horas também não estava lá. Meio-dia também não. 3, se não teria sido contratado, 3 horas também não estava. Estava às 5 horas da tarde. Jesus disse, vocês querem trabalhar para mim? Eles disseram, queremos. Então vão trabalhar e eu vou pagar a vocês o que é justo. E aí eles foram. O pessoal que chegou às 6 horas da manhã viu o pessoal das 9 chegar, entrar pela lavoura dentro. Chegou uma turma aí que está pegando 3 horas depois da gente. O pessoal que chegou às 6 viu o pessoal de meio-dia chegar, e o pessoal das 9 também viu o pessoal de meio-dia chegar. Provavelmente o pessoal de 6 horas pensou, coitado desses camaradas que chegaram meio-dia, vão receber só a metade. E os de 9 horas pensaram, coitado desses camaradas que chegaram meio-dia, eles vão receber menos do que a gente. E aí chegou o grupo de 3 horas da tarde. O pessoal de 6 da manhã, de 9, de meio-dia, olhou para o pessoal das 3 e disse, nem vale a pena vir aqui, vai receber muito pouco. E os grupos estão trabalhando. E aí chega o pessoal de 5 horas da tarde. Lembre que encerrava o expediente às 6 horas. E chega o pessoal de 5 horas da tarde. O pessoal de meio-dia, de 6 da manhã, olha, diz, nem vale a pena vir. O pessoal de 9 horas diz, coitado deles. O pessoal de meio-dia diz, olha, se eu fosse eles, nem viria, deixaria para amanhã. O pessoal de 3 horas da tarde diz, eles vão receber menos do que a gente. E aí começa a escurecer. O patrão diz ao encarregado, o proprietário, o dono de terras, que acordou de madrugada, ainda está acordado, e ele diz, chama e começa a pagar os últimos, e depois você até chegar aos primeiros. Turma de 5 horas veio, pegou um denário e deu para cada um deles. E o pessoal de 6 da manhã pensou, se o pessoal que trabalhou 1 hora recebeu um denário, então a gente vai ter que receber mais. Turma de 3 horas, 1 denário para cada um. Turma de meio-dia, 1 denário para cada um. Turma de 9 horas, 1 denário para cada um. Turma de 6 da manhã, 1 denário para cada um.
Então Jesus na parábola diz que a turma de 6 horas da manhã olhou para um denário e disse: isso não é justo. Nós trabalhamos 12 horas, de 6 da manhã às 6 da tarde, e recebemos um denário. E esses camaradas que chegaram depois receberam um denário também. E aí Jesus diz que o dono da terra perguntou à turma de 6 horas da manhã: quanto eu combinei com vocês? Um denário. E eu paguei quanto a vocês? Um denário. Eu fui desonesto com vocês? Disse: não. E por que você está murmurando ou está reclamando? Porque eu dei um denário às outras pessoas, eu peguei o meu dinheiro e dei para as outras pessoas. É por isso que você está reclamando, porque eu sou bom? E aí você pode parar nessa noite que está aqui nos ouvindo a transmissão, de que ela possa chegar em qualquer tempo, deve estar pensando: eu acho que não está correto. Sabe por quê essa parábola? O dono da terra é Jesus, o denário é a salvação. Não importa o dia e a hora que você chegar, não importa o dia que você vai aceitar Jesus, o máximo que você pode receber e o mínimo que você pode receber no dia em que aceita Jesus é a salvação. Temos irmãs que fundaram o coro que não estão mais aqui. Receberão um denário, ou receberam uma salvação. Outras chegaram depois e receberam um denário, a salvação. Daqui a alguns anos, ou talvez algumas décadas, outras virão e receberão também um denário, a salvação. Não importa quanto tempo elas vão viver, mas o importante é que cada uma delas já recebeu um denário, a salvação em Cristo Jesus. Por isso essa alegria de louvar ao Senhor de todo o coração. Parabéns às irmãs que receberam de Cristo um denário, ou seja, receberam a salvação.